quais são as rotinas que você vai implementar, que você precisa implementar no seu dia a dia, para que você, de fato, tenha mais resultados e consiga alavancar seus resultados no dia a dia. Muitas vezes parecem detalhes ou movimentos simples, mas que fazem toda a diferença no dia a dia. Eu vi gestor ser desligado de fábrica porque não fazia o básico, que era dar um bom dia para a sua equipe. Já chegava despejando todas as atividades a serem feitas e não tinha o mínimo de empatia, o mínimo de relacionamento com a sua equipe. Isso faz demitir gestor, tá, gente? Eu já vi isso acontecer e muito provavelmente, se a gente não fala sobre isso, parece óbvio demais, né, para ser falado, as pessoas podem, em algum lugar do Brasil, podem passar por esse problema e serem demitidas sem saber nem por quê. Porque muitas vezes nem o líder dela tem coragem de falar para ela, né, que foi uma das coisas também que foi importante fazer, falar com a pessoa que ela precisava melhorar nisso, né, para que ela pudesse acordar para a vida. Então, se você está nessa situação, acorda para a vida, vamos fazer diferente, um bom dia bem dado, conversar com as pessoas, se relacionar com as pessoas, isso é o básico, é o trivial. Mas não é sobre essa rotina que eu vou falar hoje, só quis ilustrar aqui justamente porque de tão simples pode parecer bobo, mas eu não posso deixar de registrar que isso é fundamental para a gente começar bem o nosso dia dentro da fábrica. Mas não é sobre isso, né? Quem aí nunca chegou na fábrica e antes de entrar na portaria já tinha alguém esperando para poder resolver um problema, para já entrar para a fábrica já resolvendo alguma coisa? Quero que vocês me contem aqui nos comentários quem já passou por essa situação, já pode me mandar o coraçãozinho azul aí, para eu entender como que está a dinâmica de vocês. Já chegou na fábrica algum dia, já foi recebido aí com algum problema, já precisava ser resolvido imediatamente? Quem nunca, né, gente? E aí, já passaram pela situação de você chegar na fábrica e aí vai resolver aquele problema específico? E aí é como se você estivesse puxando um fio de cabelo e aí junto desse fio de cabelo viesse uma peruca, né? Ou seja, você acha que é um problema, quando você vai realmente resolver a fundo, é um universo de coisas que você precisa resolver. E aí o dia vai passando, você vai se envolvendo naqueles problemas, e um problema puxa o outro, que puxa o outro. Chegou o final do dia, chegou o final da semana, e aí a gente está com aquela sensação. Trabalhei, estou extremamente cansada, mas não fui o gestor que eu precisava ser. Eu não fui efetivo, de acordo com o que a gente sabe que um gestor precisa ser. De olhar para a estratégia, de olhar para os indicadores, de olhar para as pessoas, né, para toda a gestão como um todo, como eu disse aí na tríade, quando eu começava aqui nosso encontro de hoje. E aí a gente se vê numa situação de, poxa, deixei a vida me levar dentro da fábrica, né? E isso é um problema sério, porque quando a gente vai deixando isso acontecer semana após semana, né, dia após dia, semana após semana, a gente é engolido pelo processo, é engolido pela rotina, e a gente não muda. E vão passar os meses, e aí sempre vem aquela ideia, eu preciso colocar tal projeto em prática, eu preciso fazer isso, aquilo. Fica só no campo das ideias. A gente não faz isso na prática. E por quê? Né? Basicamente, né, de uma maneira muito resumida, porque a gente não estabelece um roteiro para que a gente faça um trabalho baseado nesse roteiro. Como que é isso, Aline? Vou te explicar. A gente começa a rotina, a gente não tem um roteiro ou uma agenda de atividades, então a gente vai se envolvendo nos problemas. Um problema puxa o outro, que puxa o outro, que puxa o outro, e aí a gente gasta o nosso tempo ali na fábrica. Ah, Aline, mas se eu não fizer isso, a fábrica para. Sabe o que acontece, gente? A gente mal acostuma os nossos liderados. Como que a gente mal acostuma os nossos liderados? A gente acostuma eles ao seguinte: eu vou lá, o problema está acontecendo, então ao invés de eu ir lá e orientar como vai ser feito, como pode ser resolvido, eu faço igual aquele pai, aquela mãe que não quer deixar o filho na dificuldade, né? Eu pego e faço. Então, no lugar de orientar, educar, mostrar como que tem que ser feito e deixar que as pessoas façam, muitas vezes eu pego e faço. Ou por medo das pessoas não fazerem bem feito, ou porque eu quero resolver rápido, não quero ficar gastando latim com isso, né? Muitas vezes tem gente que prefere fazer do que falar. Enfim, os motivos são mais diversos. E aí a gente deixa de educar ou de fazer com que as pessoas entendam o que é que elas têm que fazer e a gente faz um lugar.
E esse é o grande problema, porque a gente vai se envolvendo nos problemas, vai resolvendo cada dia mais, e as pessoas vão se acostumando com a nossa proatividade, a nossa atitude de ir lá fazer por eles. É igual o pai e a mãe que quer fazer as coisas pelo filho, quando o filho passa dificuldade, ele não sabe o que ele tem que fazer. E o nosso papel, gente, né, não é ser esse líder operacional. Nosso papel não é ser a pessoa que vai fazer e resolver os problemas para o seu liderado. Não é esse o nosso papel. Nosso papel é de ajudar a conduzir a produção, né? Ajudar a conduzir os processos, para que a gente remova as dificuldades do ponto de vista de recursos, daquilo que precisa ser ajustado e providenciado para que as pessoas produzam. Esse é o nosso papel. Nosso papel não é de fazer por eles, né? É de facilitar para que isso aconteça. Quer ver um outro efeito muito ruim que acontece? Você faz por ele, e aí ele começa a deixar de pensar. E aí você contrata a pessoa e ela fica ali só no automático. É como se, lembra do filme do Chaplin, os tempos modernos lá, que ele fica fazendo só a execução física? A gente deixa de aproveitar toda a capacidade cognitiva e intelectual do funcionário, porque a gente deixa eles no automático. E mais, né? Mal acostumados de que deu algum problema, chama o bombeiro, deu algum problema, chama o supervisor, que ele é que vai resolver, eu não ponho a mão para resolver. Então a gente vai criando essa cultura, esse mecanismo, a gente mesmo. Nós, gestores, vamos construindo isso ao longo do tempo, porque a gente não acredita na capacidade das pessoas, a gente tem medo delas errarem, e aí, para não deixar elas errarem, a gente quer pegar e fazer. Né? Quem nunca viu um pai e uma mãe tentando fazer isso pelo filho, que desastre que vira depois, né? Criança sem autonomia, etc. E aí, gente, quantas vezes, vocês já devem ter visto isso, principalmente, quantas vezes eu já vi máquina parar porque o supervisor saiu da fábrica? É só o supervisor sair da fábrica, a máquina para. Parece que é quase uma mágica, né? A máquina sente a ausência do supervisor, não é isso. É porque é tão desacreditada a operação, e aí na hora que o supervisor sai, as pessoas ficam extremamente inseguras mesmo, porque a figura que está ali para resolver qualquer problema saiu. E aí você fica cada vez mais dependente, a equipe cada vez mais dependente, a equipe cada vez menos confiante de fazer as coisas acontecerem. E aí eu tenho uma notícia para você, né? Você não é o herói dessa equipe. Você não é o herói da fábrica. Não é. Você, em primeiro lugar, o herói é aquele que é o que salva todos, né? Você não é esse cara. Você tem que fazer o papel de guia dessas pessoas, ou seja, você é a pessoa que sabe das informações, você é a pessoa que pelo menos deveria saber toda a parte técnica do processo, de gestão principalmente. E aí, o que faz um bom guia? Ele ajuda o herói, ele ajuda as pessoas que precisam fazer acontecer, fazer as coisas serem feitas. Né? E aí, quando a gente se posiciona como herói nessa história, o que acontece? Os indefesos começam. Estou com um problema aqui, estou com um problema ali. E aí você tem que se dividir em milhares, né? E deixar de fazer o seu papel de gestor para fazer o papel do operador, para fazer o papel do funcionário. E isso vai te tomando tempo e depois você não vai conseguir recuperar, por mais que você fique aí horas e horas fazendo horas extras, trabalhando de casa, aí você não tem vida mais, né? Porque o que você tinha que fazer lá na fábrica, você leva para casa para fazer, porque o seu trabalho não está sendo feito. O trabalho que o operador tinha que fazer, você está fazendo. E ele vai ficar ali fazendo muito menos do que ele poderia. Porque a sua posição, a sua forma de lidar com eles não está coerente ou de acordo com o que deveria ser. Então, você não é herói. Me faz lembrar muito uma situação, né? Para quem é um pouco mais velho aí, dos 25, vai se lembrar do Sr. Miyagi, que é a figura do mestre lá, do Karate Kid. Você não é o ator principal, você não é a atriz principal. Você precisa ser o facilitador, a facilitadora desse time. Para isso, você tem que conhecer, você tem que ter a habilidade de conduzir as pessoas, analisar o cenário e fazer com que eles entreguem o melhor. Esse é o seu papel. E isso que a gente vem sempre falando aqui, por isso que tem que sempre trabalhar os 3 pilares, para você saber conduzir a equipe para entregar o melhor. Então, você não é esse ator principal, você não é o herói da história. E aí, gente, não vamos confundir também com aquele tipo de mestre, né, ou tipo de guia
tipo o mestre dos magos, que é aquele que vem cá, solta uma informação e some. Depois vem cá, solta um outro enigma e some. Né? Para os mais jovens, depois pesquisa quem que é mestre dos magos, vocês vão entender. Basicamente, o nosso papel não é simplesmente ir lá entregar uma informação e sumir. Né? A gente tem que ter clareza, não tem que falar as coisas em enigma. A gente tem que participar, fazer junto, do sentido de é assim que se faz, agora vocês fazem. Então, o dar o exemplo, que é quando a gente fala de fazer junto, é dar o exemplo e deixar que eles façam. Né? E isso sim é muito importante. E por que eu estou contando toda essa história? Né? Por que é tão importante a gente entender esse contexto? Porque é a oportunidade de você entender que o seu papel é de facilitador, e aí as ações, as rotinas que a gente vai propor aqui para que você faça, elas vêm de encontro a isso. A você assumir o seu papel de facilitador.